nós estamos aqui com mais um vídeo sobre revisando geografia, não é isso? E hoje nós vamos falar sobre a regionalização do Brasil, como o Brasil está dividido por região. Mas antes de adentrarmos no tema, nós precisamos conhecer o conceito de região. Esse conceito ele é usado em várias outras áreas, não é só na geografia. Mas para a geografia, nós vamos ficar com o conceito do Vidal de la Blache, que para ele a região geográfica ela foi usada para denominar parcelas da superfície terrestre que apresentavam uma certa homogeneidade de características derivadas tanto da combinação dos elementos naturais quanto da ação humana. Ou seja, em outras linhas, outras vertentes, usava esse tema, esse conceito de região apenas com relação ao meio natural, a região seca, a região úmida, mas não levava em consideração outros aspectos. E para o Vidal de la Blache, o conceito de região geográfica, ele abrange também, além do aspecto natural, a ação humana. Sendo assim, a regionalização do Brasil, nós vamos ver aqui três propostas. A proposta do IBGE, que é a proposta oficial, a proposta do Pedro Pinchas e a proposta de Milton Santos. A proposta do IBGE, como eu falei, é a proposta oficial, é a que nós temos as 5 regiões, né? E nesta proposta é analisado os aspectos físicos e econômicos para determinar uma região. E quais são essas regiões? Nós temos a região norte, a região sul, nordeste, sudeste e centro-oeste. Essa proposta, a última modificação dela foi na década de 80, com a Constituição de 88, onde alguns territórios federais se tornaram estados, como o território de Amapá, Roraima, aí eles passaram a ser estado também, e também o território de Fernando de Noronha, que era um território federal, passou a fazer parte do estado do Pernambuco. A outra regionalização é a do Pedro Pinchas. Já o Pedro Pinchas, ele não considerou só o fator econômico e os aspectos físicos. Ele passou a considerar também o fator histórico, porque cada região ela foi ocupada de uma forma, ela tem uma origem, uma história diferente. Então, o Pedro Pinchas ele já fez essa outra análise para fazer a regionalização. Sendo assim, na regionalização do Pedro Pinchas, nós vamos ter o Complexo Regional da Amazônia, o Complexo Regional do Nordeste e o Complexo Regional do Centro-Sul. Veja que o Centro-Oeste ele juntou com a região Sul e Sudeste e fez uma região só. O Nordeste e o Norte e o restante do país tornou-se uma região. E por último, nós temos a regionalização do Milton Santos, essa daí já é bem mais recente, né? E nessa regionalização, o Milton Santos ele leva em conta o meio técnico científico informacional, baseado em como a tecnologia e as finanças estão distribuídas no território brasileiro. Foi a partir daí que surgiu o termo 4 Brasis, ou seja, ele dividiu em 4 regiões e cada uma tem uma forma de como está sendo desenvolvido ou como acontece o meio técnico científico, entendeu? Aí, essa regionalização do Milton Santos, ela é composta da seguinte forma: tem a região amazônica, a região nordeste, a região centro-oeste e a região concentrada. Essa região concentrada que ele ligou aqui a região sul e sudeste, segundo Milton Santos, é nesta região que se encontra a maior concentração de tecnologia, ou seja, do meio técnico científico. Então, ele faz uma comparação dessa região com outras, como no caso o Nordeste, e ele vê que há uma desigualdade muito grande no sentido de distribuição desse meio técnico científico. Essa é a regionalização de Milton Santos, certo?
Então é isso, o nosso videozinho de hoje é este. Batemos o martelo para mais uma revisão de geografia.